Deus tem sido bom para nós, Deus tem cuidado de nós, assim como tem cuidado de cada um de vocês. Deus é um só, né, Ana? Deus é um só. E ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele está vendo o que eu e você estamos passando. Ele está vendo o que eu e você estamos fazendo. Ele está vendo o que eu e você estamos desejando. Por quê? Porque ele é poderoso. A Bíblia diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, prove o Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Prove o Senhor. Se a Bíblia diz que ele vai fazer, é porque ele vai fazer. Ele tem promessa para as nossas vidas. A promessa do Senhor, ela é eterna. Não é porque eu sou menos bom ou mais bom, não. É porque ele é bom, porque ele é extraordinário. Então a promessa dele vai nos alcançar. Prove. Prove disso. Aproveite isso. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, gente. Queria compartilhar com vocês uma palavra aqui breve que está ali no livro do profeta Jeremias. Geralmente quando a gente vai falar de profeta, né? Profeta, Deus levantou um profeta, né? Quando Deus levanta um profeta é porque algo é uma palavra de conselho, né? É uma palavra de ensinamento, é uma palavra de correção, né? Então, geralmente, quando nós ouvimos falar de profeta em algum lugar na palavra de Deus, na Bíblia, é porque Deus está querendo direcionar o meu coração, está querendo inclinar o meu coração para algum lugar. Ou Ele está me abrindo os meus olhos em relação a algo que eu estou vivendo, que eu preciso estar atento sobre isso. Por quê? Porque isso pode ser bom ou não. Então, o profeta Jeremias, ele esse contexto hoje aqui para nós, mas antes de falar do profeta Jeremias, nós vamos ler ali um pouquinho desse trecho que está em Jeremias 8, do 18 até o 22. Por favor, Miguel, Jeremias 8, do 18 até o 22. Não para minha tristeza, desfalece. Ouça o grito de vem de uma terra. Não acha mais ali o meu rei? Colocaram a minha ira com os seus ídolos, seus estrangeiros. Passou a época da colheita. E não estão sofridos. Choro muito. E o pavor se não há balde de leite. Não há médico lá. Por que você está indo de cura para a ferida? Deixa do ladinho aí essa palavra, gente. Talvez a tradução tua aí seja um pouco diferente. Foi na minha, a palavra onde eu estudei, mas é o mesmo. A palavra que Deus tem para mim e para você hoje é uma palavra de cura. É uma palavra de esperança para um tempo onde esse povo estava passando por um momento muito difícil, aonde Deus levanta Jeremias. Mas para falar, para antes disso, para eu colocar vocês dentro do contexto aqui dessa história, eu preciso falar algo para vocês que tem a ver com a minha casa, que tem a ver com a minha família. Eu vou expor aqui a minha casa e a minha família para vocês. Nada diferente, nada do que vocês já talvez não conheçam. Alguns aqui conhecem um pouco mais, alguns aqui um pouco menos, mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser uma carta magna, né? Onde as pessoas possam ler dos dois lados. Tanto eu indo de frente como eu estando de costas, eu sou a mesma pessoa. Eu não tenho dupla personalidade. A palavra de Deus diz que eu tenho que ser dessa forma. Então eu vou abrir o meu coração para vocês aqui, né? Hoje já com o Emanuel orando aqui, a Paola fazendo uma abertura, né? Fazia tempo que eu não via a Paola fazer uma abertura. Por quê? Porque um dia ela colocou no coração dela que ela não ia mais fazer. O Abner, né? Tá aqui envolvido na mídia hoje. Você viu? Ele trouxe água para nós, ele colocou a mesa aqui para nós. É a adoração do Abner. Mas um dia eu vi ele falar. Hoje o Espírito Santo vai ter que nos ajudar, mas nós vamos lá. Um dia eu ouvi ele falar que ele não queria mais. Isso também.
Ele não queria mais essa vida de igreja. Por que ele não queria mais viver isso? Por que a Paola não queria? Por que eu também não queria mais? Por quê? Porque um dia nós fomos reconhecidos de uma forma diferente. Um dia, em algum lugar, as pessoas nos trataram de forma diferente que deveria ser tratada, todas as pessoas. Talvez sem entendimento, outra vez sem sabedoria. Foi falado coisas que naquele momento não era o momento exato para falar. Isso trouxe feridas, isso trouxe marcas, isso machucou. Então, o que nós fizemos? Nós nos escondemos. Nós fugimos como se nós conseguíssemos fugir da presença de Deus. Mas isso foi trazendo o quê? Isso foi trazendo peso para as nossas vidas. Então, ou seja, os nossos encontros, as nossas reuniões, nós saímos das reuniões e a gente começava a falar, murmurar, criticar. Nós começávamos o Abner estava sentado no carro atrás com a gente, e eu e a Paola falando sobre isso, sobre aquilo, mas não pode ser assim, não pode ser assado. E isso não era bênção para nós. Não estava sendo bênção, então a nossa vida não estava numa ascensão. Pelo contrário, nós estávamos indo ladeira abaixo. Não era isso que Deus queria para nós, não foi para isso que Deus nos chamou. Mas naquele momento, a gente tinha sido alvo de uma situação que nos constrangeu, que nos feriu, que nos machucou e que nos fez dar um passo para trás. Ao contrário de nós ir para frente, progredir, conquistar, avançar, nós estávamos dando passo para trás. Nós assumimos aquela responsabilidade como se ela fosse nossa. Nós assumimos toda aquela situação, por mais terrível que ela fosse, não queríamos dividirmos com ninguém. Então nós fomos atraindo isso para nós e nós fomos definhando. A minha casa foi definhando. A minha família foi sumindo, foi desaparecendo. Mas o que Deus tem a ver com tudo isso, Ricardo? O que Jeremias tem a ver com tudo isso? Por quê? Porque talvez nós estejamos passando um momento como esse, onde em um determinado lugar, um determinado ambiente que você viveu, que você frequentou, trouxe esse tipo de situação para você. Feriu você, machucou você, magoou você, e ainda existe esse resquício desta situação dentro de você. Então faz-se necessário nós darmos um passo para frente e não dar um passo para trás. E a palavra de Deus diz em Jó 5,18. Miguel, coloca para mim, por favor, em Jó 5,18. Deus diz que Ele mesmo fez a ferida. Pois Ele mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também cura. Então a palavra de Deus diz que Ele mesmo fez a ferida e Ele mesmo vai curar. Ou seja, nós somos feridos por pessoas, nós somos feridos, fomos constrangidos, fomos machucados. Mas o próprio Deus levantou pessoas abençoadas, pessoas que estão dispostas a ver o bem do seu próximo, pessoas que estão dispostas a derramar Cristo sobre a vida de outras pessoas e que nos abraçaram, e que nos envolveram, e que nos trouxeram para perto de Jesus novamente, que abriu os nossos olhos em relação àquilo que Deus tem para nós. Deus levantou pessoas, então talvez foi pessoas que trouxeram essa ferida em você. Talvez foi situação que trouxe ferida em você e você não consegue sair desse lugar onde você se encontra. Talvez é o luto que vem perseguindo você há tanto tempo, há tantas gerações, tantos ciclos vão entrando e o luto continua te perseguindo. E as feridas ainda estão abertas. Faz-se necessário que nós reconheçamos quem é que nos fere, mas quem é o Senhor que nos cura. E a minha família, nós se posicionamos dessa forma. Nós se posicionamos dessa forma tamanha, por quê? Porque nós identificamos que nós estávamos indo ladeira abaixo. E que nós precisávamos de uma luz no fim do túnel. E essa luz era Cristo. Sempre foi Cristo, não existe outro, não vai existir. E Cristo é o maior interessado em vermos cada um de nós bem. Muito bem. Cristo é o maior interessado. Então, numa dessas ocasiões, a Paola encontrou um livro. Talvez ela já comentou com alguns de vocês, ela encontrou um livro num lugar, e esse livro era 40 dias de oração.
E nós pegamos aquele livro e nós tomamos aquilo ali como se fosse uma resposta de Deus para as nossas orações. Não, nós vamos fazer isso aqui. E nós nos debruçamos em cima daquele livro durante 40 dias, orando. Todo dia tinha uma devocional, todo dia tinha uma oração. E muito mais do que isso, nós pegamos uma folha, eu peguei uma folha, o Abner pegou uma folha, a Paola pegou uma folha. E nós escrevemos o que de fato nós precisávamos nos arrepender, o que nós precisávamos tirar da nossa vida, o que estava prejudicando, o que nós queríamos acrescentar. E nós fomos escrevendo. Escrevemos uma folha grande para cada uma dessas aqui. E todos os dias nós líamos uma página do livro e nós orávamos em cima desse escrito que nós tínhamos feito. Ah, Ricardo, mas aí o livro é um amuleto. Não, o livro não é um amuleto. A Bíblia, se você deixar ela em cima de qualquer lugar, ela não vai ter efeito nenhum se você não ler. E muito menos, e mais ainda, se você não praticar o que está escrito nela. O livro é apenas um recurso. Foi apenas um recurso que nos ajudou muito nesse momento. Por quê? Porque nós precisávamos começar de algum lugar. Então, talvez a palavra para o Espírito Santo para você hoje, comece de algum lugar. Eu não sei onde você está, ou se você está passando, ou se você está vivendo algo parecido com isso. Mas comece de algum lugar. Comece a apresentar diante do Senhor, ainda que seja num papel, escreva e apresente diante do Senhor e comece a caminhar sobre isso. Porque Oséias 11:4 vai nos ajudar a entender um pouquinho disso também. Conduzi com um laço de amor. Fui para eles como alguém que vestia o pescoço alimentá-los. Para Oséias, Deus fala para ele se relacionar com uma prostituta. Esse é o amor de Deus. Deus, ele olha para você com um olhar de amor e ele quer atrair você de qualquer forma. No nosso caso, ele nos atraiu com esse livro e fez com que nós nos aproximássemos dele. Durante esses 40 dias, nós sentávamos, nós tirávamos um tempo ali onde nós orávamos, onde nós falávamos, conversávamos e Deus alinhou as nossas vidas. Mas com cordas de amor. Deus, ele não vai tirar dessa situação se você não permitir. Você precisa se permitir. Nós precisamos parar os 40 dias. Não, vamos 40 dias. É 40 dias? Então vai ser 40 dias. É a oração? Então vamos orar. É o joelho no chão? Então vamos ajoelhar. É o clamor? Vamos clamar. Ah, precisa escrever? Vamos escrever porque nós entendemos que nós tínhamos que sair dessa situação. Senão, gente, nós vamos viver uma vida inteira de sofrência, de tristeza. Porque foi isso que aconteceu com a minha família. Nós ficamos doentes. Nós ficamos endividados. Nós não tínhamos... Ninguém acreditava mais em nós. Por quê? Porque nós deixamos que o mal entrasse dentro da nossa casa. Nós permitimos que o mal entrasse na nossa vida e fizesse o estrago que ele fez. Mas uma vez que nós reconhecemos o Senhor como Salvador e suficiente, nós entendemos que não precisa de mais nada. Só a presença dele. Como nós cantamos aqui, porque é sublime, é maravilhosa, é desejável, mais do que o ouro e mais do que a prata. Nada se compara a ele. É disso que nós precisamos. Então eu trouxe essa informação, gente, para que você, de repente, você está vivendo nesse lugar. Nesse ambiente, onde em algum momento, em algum lugar, você foi constrangido. Por pessoas, por situações, por alguma coisa que aconteceu, por uma tragédia, por uma catástrofe, alguma coisa que aconteceu e você não consegue desvencilhar disso por algum motivo. Mas Deus tem poder para transformar isso. Deus tem poder para fazer nova todas as coisas. É isso que eu queria dizer para vocês. Deus, a esperança. Creia, confie no Senhor. Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus cuidar da sua vida. Tá, Ricardo, mas e o que isso tem a ver? Tem a ver com isso que você viu aqui agora de pouco. A minha família voltando novamente. Né? Eu aqui tendo a oportunidade de ministrar a igreja. A Paola tendo a oportunidade, se ela não está aqui hoje na frente, ela está lá com as crianças. Se ela não está com as crianças, ela está lá na porta. O Abner, né, está ali na mídia, está aqui servindo. É a nossa adoração, é o que nós temos para oferecer. É o que nós temos para entregar. Nós não estamos aqui porque a gente quer a igreja cheia, não. Nós estamos aqui por causa do Senhor.
E a causa do Senhor, ela é nobre. Só isso basta. Eu saio da minha casa, eu venho aqui por causa do Senhor. Eu não venho aqui por causa de ninguém, eu venho aqui por causa do Senhor. Porque o Senhor, ele é digno de receber um culto. E esse culto é nós que prestamos. Nós somos filhos dele, nós temos que prestar algo para ele. Ele é papai querido. Você viu o Manuel aqui? Falou, papai querido. Só fale isso para ele, só isso é suficiente. Reconheça que o Senhor é teu pai. E como pai, ele vai querer algo de você. E é aí que nós começamos a entrar no contexto de Jeremias. Mas eu sou feliz. E eu digo para vocês que é um milagre a minha família estar aqui hoje. Porque a gente já viveu tantas coisas, tantas situações no passado. E a gente já pensou em desistir. A gente já pensou em parar. Não tem mais jeito. A gente olha para um lado, tá assim, olha para o outro lado, tá assado. Olha para frente, mas aqui tá assim, e olha para trás, também tá complicado. E agora, para onde nós vamos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazemos nós agora? Então nós resolvemos, nós decidimos olhar para o Senhor. Não, nós vamos olhar para o Senhor. E é nesse alvo que nós vamos focar. É na salvação. É na salvação. A salvação está lá na frente, então é para lá que eu vou. É através disso, é na santificação que eu vou galgando degrau por degrau até chegar o dia, até que ele venha. Amém, gente? Então, e o profeta Jeremias, agora sim nós começamos a entrar nesse contexto, onde o profeta Jeremias ele é chamado para interceder por um povo desobediente. Será que nós somos desobedientes? Opa! Sinal de mensagem aí. Será que nós somos um povo desobediente? Será que nós somos um povo idólatra? Será que nós somos um povo que só faz aquilo que nos agrada? Porque Jeremias, nesse contexto do capítulo 7, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que Deus levantou Jeremias para interceder por um povo que tinha todas essas características. Que era desobediente, que era um povo que adorava outros ídolos, que era um povo ruim. E mesmo Deus levantando um profeta, o povo não mudou a sua opinião, não mudou as suas atitudes. Por isso que eu digo para você, se você está num lugar que não é legal, que te constrange, onde você não tem paz, você não tem alegria, você precisa sair desse lugar. Nós precisamos se mover, nós precisamos caminhar, nós precisamos ter vida. Porque o profeta Jeremias, não com a sua voz, da parte de Deus, ele não conseguiu mudar esse povo. Povo desobediente. Tamanha era a ira de Deus que ele pede para Jeremias parar de interceder pelo povo. Jeremias 7,16, por favor, Miguel. Então Jeremias está falando para o povo, mude. Nós precisamos mudar a direção para a qual nós estamos indo. Pare de adorar outros ídolos. O que você está fazendo com a sua vida, com a sua casa, com a sua família? Que tipo de mãe você é? Que tipo de pai você é? Que tipo de filho você é? Pare de adorar outros ídolos. E mesmo assim o povo continuou adorando, levantando sacrifícios, levantando altares a outros ídolos. E aí Deus fala para Jeremias: contra você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele, pois eu não ouvirei. Deus fala para Jeremias parar. Deus levanta o profeta para ele interceder pelo povo. E chega um determinado momento que Deus fala para ele: para, Jeremias. E Jeremias começa a ficar o quê? O pessoal começa a perseguir Jeremias. Jeremias começa a sentir dor. Jeremias começa a ver a situação daquele povo e ele começa a ter perseguição. Um povo infiel que necessitava de arrependimento. Uma das coisas que eu coloquei na minha folhinha, gente, era arrependimento. Uma das coisas que eu coloquei na minha folhinha era o perdão. Eu preciso pedir perdão para aquela pessoa que mesmo ela fez o mal para mim. Mas para mim não carregar ela nas minhas costas, eu precisei liberar o perdão para ela. Então, talvez nós estamos vivendo num lugar onde eu não liberei perdão. Onde não perdoei. E eu preciso voltar lá, e eu preciso liberar o perdão para essa pessoa.
Eu preciso fazer o caminho de volta. Por quê? Porque antes eu não conhecia Cristo. Eu estava afastado de Cristo, eu estava num lugar gelado, eu estava debaixo da poltrona. Hoje não, hoje eu estou em cima. Deus me colocou para ser luz, para ser sal. Então, se eu reconheço isso, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Se é me arrepender, eu vou me arrepender. Se é pedir perdão, eu vou pedir perdão. Se é pagar uma dívida, eu vou pagar uma dívida. Um povo infiel que necessitava de arrependimento. Deus vem avisando ao povo acerca dos seus pecados, mas eles rejeitaram a palavra de Deus. E por eles rejeitar a palavra de Deus, veio a consequência desse pecado. Jeremias 8:20. Está diferente. Isso. Eu vou ler na minha versão aqui, que eu estudei por ela, só para a gente contextualizar aqui. Jeremias 8:20. Então o povo grita: acabou o verão, passou o tempo da colheita, mas nós não fomos salvos. Consegue captar a mensagem, gente? Acabou o verão. O verão fala do quê? O verão fala de estação. E a estação, ela tem começo e ela tem fim para terminar. E por que nós estamos vivendo todo esse tempo de tristeza, de sofrimento, de lamento, de murmuração? Se é um ciclo, ele precisa ser quebrado, ele precisa ser rompido. E se para esse ciclo ser quebrado e rompido, eu ter que fazer algumas coisas, eu vou fazer, porque eu estou entendendo que Deus está falando no meu coração. E para que eu viva uma vida diante do Senhor, eu preciso tomar uma posição. O verão acabou, gente. O povo estava esperando algo bom, mas não veio. O povo estava esperando, era um momento oportuno para eles, mas não veio. Passou o tempo da colheita. Olha aí, gente, passou o tempo da colheita. A minha família, naquela situação que nós estávamos vivendo, a colheita veio, mas nós não colhemos nada porque nós não estávamos atentos. Para você colher algo, gente, não é só chegar lá no pé e colher. Você precisa plantar. Existe um processo no plantio, você precisa preparar a terra, você precisa semear nessa terra e depois você vai colher. Esse processo ele não tem como você plantar algo, colher algo que você não plantou. Então, talvez nesse ambiente, nesse lugar onde nós estamos hoje, nós precisamos preparar a terra. E preparar a terra é deixar algumas coisas, é abrir mão de algumas coisas, é compreender outras coisas, é saber que Deus é o supremo em tudo e que eu preciso caminhar segundo a sua vontade, segundo o seu querer, em todas as áreas da nossa vida. Mas nós não fomos salvos. Miguel, coloca para mim, fazendo um favor, Salmo 126, 5 e 6. Salmo 126. Acabou o verão, né? Passou o tempo da colheita. Salmo 126 diz: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Então, talvez você está semeando, talvez você está semeando, talvez você está preparando a terra, está difícil, Ricardo. Mas você vai colher. E você vai colher com alegria, porque é isso que Deus tem para os seus filhos. É a alegria, é uma vida abundante em alegria. Não é uma alegria momentânea, mas é uma alegria eterna. Não é uma paz que o mundo quer, mas é a paz verdadeira, a paz que excede todo o entendimento. É a paz que você vai deitar a cabeça ao travesseiro e você vai ter uma noite tranquila. Por quê? Porque Deus está contigo e você não vai sentir falta de nada. Mas nós não fomos salvos. Perdemos o tempo da visitação. Ou seja, o povo estava esperando algo que era claro. Acho que acabou o verão, vem a nova estação. Nova estação, vem a colheita farta. Mas nós não fomos salvos.
Será que Deus não está mais em Sião? Esse é o diálogo de Jeremias com Deus e com o povo. Será que não há mais remédio em Gileade? Porventura não há médico lá? Então por que não fomos curados? Porque nessa ocasião, a consequência do pecado do povo foi tão grande que o mal começou a entrar, né, no povo. E Jeremias começa a perguntar, mas será que não tem remédio lá? Porque Gileade, né, vai falar de uma árvore que tem um bálsamo, que é um bálsamo de cura. Por isso que eu falei para vocês que hoje Deus deseja nos curar de algum mal, de algo, de alguma coisa. Bálsamo de Gileade. Gileade é a cidade, bálsamo é uma seiva de uma árvore que cura feridas, que cura. É um remédio. Então Jeremias faz essa ligação. Mas será que não há remédio lá? Mas eu e você podemos aplicar para nós nos dias de hoje. Nesse lugar que você está vivendo aí, essa dor que você está sentindo, não existe remédio para essa dor? Não existe médico que pode curar essa tua dor? Que lugar é esse que você está vivendo? Que dor que é esse que você está sentindo? Mas Jeremias 7, capítulo 7 vai nos dizer o porquê que eu não consigo encontrar o médico. O porquê que eu não consigo encontrar o remédio para essa dor que está me perseguindo. Esse sofrimento, essa tristeza, essas lágrimas que são pesadas todos os dias, lágrimas que rolam dos meus olhos todos os dias. Jeremias vai dizer o porquê. Vamos dar uma olhadinha lá. Jeremias 7, do 1 ao 7. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, onde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E a mensagem era esta. Eu falei para vocês, eu expus aqui a minha família, porque eu precisei caminhar sobre essa palavra aqui. Onde Deus levantou um profeta para mudar uma geração, para mudar uma cidade, para mudar um país. E foi dessa forma que ele mudou a minha casa. Foi dessa forma que ele mudou a minha família. E é dessa forma que ele vem trabalhando todos os dias na minha vida. E é dessa forma também que ele vai trabalhar na sua vida, porque ele é um só. É um só. E ele diz: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem nessas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Todas as vezes que nós olhamos uma reflexão, uma frase escrita 3 vezes, é a totalidade do conteúdo desta palavra. E aqui diz: este é o templo do Senhor. Existe um lugar, gente. Existe um lugar de segurança, não esqueça disso. Existe um lugar de segurança na face da terra. Só existe um lugar de segurança na face da terra. Este lugar é o templo do Senhor. É a presença do Senhor. É o Senhor. Não esqueça disso, gente. Mudem de vida e parem de fazer o que está fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos, as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar e parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que vocês continuem morando aqui na terra que dei para vocês e aos seus antepassados. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto. Depois vêm a mim e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem:
nós estamos seguros. Não estamos seguros não, gente. Se nós fazemos tais coisas que foi aqui declaradas, nós não estamos seguros nesse lugar. Por isso sofremos tais retaliações. Isso eu falo para vocês porque isso aconteceu comigo. Eu achava que eu estava seguro, mas a minha segurança estava em pessoas, estava em estrutura, mas não estavam em Deus. Então Deus diz para mim e você hoje, mudem de vida. É o que Deus tem para mim e para você. Se está tudo bem com você, essa palavra não é para você. Se está tudo certinho, se você está caminhando direitinho na presença de Deus, está tudo certo, então essa palavra não é para você. Mas se nós, em algum momento, nós nos identificamos, se sinalizou, em algum lugar aqui sinalizou alguma coisa, nós precisamos dar cabo nisso daí. Para que nós possamos viver uma vida diante do Senhor. E quando alguém perguntar se há remédio em Gileade, você vai falar que sim, há remédio em Gileade. Se falar que tem médico em Gileade. Por quê? Porque o Senhor é o médico. O Senhor é o remédio que nós precisamos para que as nossas mágoas, para que as nossas tristezas, para que o nosso sofrimento, para que a nossa melancolia caia por terra. O Senhor é o médico. O Senhor é o remédio que nós precisamos. É sobre essa cura que o Espírito Santo testificava no meu coração durante toda essa semana. Essa cura é a cura que nós precisamos para viver uma vida diante do Senhor. Já estou finalizando aqui. Eu falei aqui de duas situações. Eu não sei qual que é o cenário que você está enfrentando hoje. Qual das duas situações te representam mais? Se é o cenário que eu falei em relação à minha família, ou se é o cenário que o povo de Israel estava ali, de Judá também, estavam enfrentando. Gostaria que você analisasse como que anda, como que está o seu caminhar diante do Senhor. Hoje o Senhor nos trouxe uma palavra de conselho e uma palavra de esperança. Você leve para o seu coração, em algum momento, que o Espírito Santo testificou no seu coração. Leve essa palavra com você. Se dobre diante da palavra do Senhor. Identifique. E volte a viver a vida que o Senhor Deus tem preparado para você. Se permita viver e ser a Sião de Deus, aonde o Senhor derramará da sua graça, derramará do seu poder, derramará da sua unção, aonde você será testemunho por onde você passar, aonde você será ferramentas para que outras famílias, para que outras pessoas queiram conhecer Cristo, queiram conhecer o médico dos médicos, queiram conhecer e sejam alimentados por esse remédio. Só o Senhor sabe do momento que nós estamos passando ou do que nós estamos vivendo. Eu queria pedir para o pessoal do louvor subir aqui por gentileza. Falei para vocês que era uma palavra de esperança também, né, gente? Talvez pode ser que algo esteja acontecendo conosco e que nós muitas vezes cegos, surdos, não conseguimos mais ouvir a palavra do Senhor. Mas em Jó 14, 9. E talvez você ache que para você não tem mais esperança. Você está falando de esperança, Ricardo, mas eu acho que para mim não tem esperança. Eu já pedi tanto, eu já falei tanto com Deus sobre isso. Mas em Jó 14, 9 diz: está falando da árvore ainda que mesmo cortada e lançada, as águas ela ainda brota. Ela ainda tem vida. Ela ainda há esperança. E em vários momentos desse texto de Jeremias,
eu tenho certeza que ele pensou em desistir. Eu tenho certeza que a tristeza era tanta que ele pensou em desistir. Chegou a um ponto que ele até culpou Deus por tamanho sofrimento daquele povo. Ele deve ter dito: o Senhor me chamou aqui, Deus, para me interceder por esse povo, mas hoje o povo está vivendo esse sofrimento todo. Então talvez você viveu esse momento de perseguição. Eu vivi esse momento de perseguição. E por muitas vezes eu, triste, me entreguei, parei, falei, não quero mais viver dessa forma. Jeremias 4:20. Uma desgraça vem atrás da outra. O país inteiro arrasado, de repente as nossas barracas são destruídas e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Às vezes você acha que está tudo certo, mas você olha ao seu redor e você vê tudo se esvaindo. Tudo indo por água abaixo. Mas no capítulo 7, mais à frente, Deus instiga o profeta a dizer: mude. Mude de vida. Se você fez desse jeito até agora e não deu certo, faça diferente. Mas coloque o Senhor em primeiro lugar. Se tudo que você fez agora não mudou, não tirou você desse lugar onde você entrou, dê uma oportunidade para que Deus possa te alavancar. Mas eu não confio mais em ninguém, Ricardo. Não mais ninguém. Mas existem muitas pessoas que estão disponíveis, dispostas a te dar um abraço, a estender a mão para você e tirar você desse lugar e caminhar junto com você, quantas vezes forem necessárias. Existem muitas pessoas e nesse lugar aqui, foi aqui que eu encontrei, foi aqui que eu e minha família encontramos. Pessoas que nos abraçaram, que nos envolveram, que nos deram a mão e nos tiraram de um lugar onde nós estávamos. Quando nós achávamos que já não tinha mais solução. Então existem pessoas dispostas. E mesmo no momento de sofrimento, mesmo no momento de tristeza, de lamentação, Jeremias continuou o seu trabalho, o seu ministério. Por quê? Porque ele foi chamado para isso. Pois a palavra de Deus queimava em seu coração. E ele não podia ficar calado. Gente, tamanho era o sofrimento meu, gente. Eu estou aqui conversando com vocês hoje. Mas pense que o quanto que eu sofria, gente, de não estar ministrando, levando a palavra, falando com alguém, não só aqui na frente, mas em qualquer outro lugar. Eu me fechei de uma forma que eu fiquei doente. Porque a palavra de Deus queimava no meu coração. A palavra de Deus queima no meu coração. E tudo que eu desejo é anunciar a sua palavra. Tudo que eu desejo é mostrar um caminho. Tudo que eu desejo é ver uma família bem. E eu não estava fazendo isso, então aquilo estava me prejudicando. Assim como prejudicando a minha casa, a minha família também. E com Jeremias também não era diferente. Mas Jeremias continuou o seu trabalho, pois a palavra de Deus queimava em seu coração e ele não podia ficar calado. Romanos 8, 38 e 39. Eu tenho Romanos 8, 38 e 39. Pois eu estou convencido que nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus. Se o fogo do Senhor queima no seu coração, você precisa voltar.
Se a palavra do Senhor queima no seu coração, você precisa sair desse lugar onde você entrou. Se a presença do Senhor está dentro de você, você precisa dividir ela com alguém. Você precisa compartilhar dessa presença com alguém. O Senhor não é só teu. Você precisa compartilhar com alguém. E para você compartilhar, você precisa sair desse lugar onde você entrou. Dessa situação que você vem vivendo. Porque o povo, eles iam pelo populacho. Todo mundo falava, todo mundo ia na mesma direção. Mas nós não somos populacho. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Então nós precisamos sair desse lugar, aonde nós estamos vivendo, e viver em novidade de vida. Porque é isso que Deus tem preparado para nós. Amém? Glória a Deus. Eu pedi pro louvor, eles cantaram essa canção, falando do bálsamo de Gileade. Porque é o que nós precisamos. Eu preciso ser curado. A igreja precisa ser curada. Porque virão dias, gente, se nós estamos aqui, está difícil, virão dias piores. E se nós não estivermos curados, certo, e que Deus é suficiente para nós, nós encontraremos problemas, dificuldades. Mas Deus nos alerta hoje. A Paula falou no início. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Comece de algum lugar. Nós começamos com um livro. Você comece de algum lugar, reúna sua família. Comece de algum lugar, se arrependa. Peça perdão, libere perdão. Mas comece, por favor, de algum lugar. Não deixa isso continuar. Quebre esse vínculo. Corte esse ciclo. Acabe com isso na sua vida para que você viva o novo de Deus.